Em relação à apresentação primeira do Dr. Ramiro sobre a hemorragia digestiva, é importante a gente salientar para os acadêmicos que estão aqui, para o médico generalista que está aqui, a mortalidade alta que a hemorragia gastrointestinal representa no nosso meio. E a gente nunca deve menosprezar uma hemorragia digestiva, a gente deve sempre fazer o manejo clínico e a estabilização em ambiente adequado. Esses pacientes geralmente necessitam ser transferidos para centros de terapia intensiva, para uma reposição volêmica adequada, correção do distúrbio de coagulação, para que se faça um diagnóstico preciso de localização o mais breve possível, com segurança chamar o endoscopista para que na hemorragia digestiva alta ou na hemorragia digestiva baixa consiga localizar, identificar e, na maioria das vezes, fazer o tratamento endoscópico e, em raras vezes, a necessidade do concurso de nós cirurgiões. A segunda apresentação, né, do Dr. Bruno sobre abdômen agudo, eu acho muito importante a caracterização, como foi dito, da caracterização sindrômica do abdômen agudo. O abdômen agudo ele é perfurativo, é obstrutivo, ele é vascular ou ele é inflamatório. Isso é muito importante para nos nortear qual é o manejo que nós vamos dar a esse paciente. Foi muito bem lembrado pelo Dr. Corsi aqui que a dor abdominal representa, sem dúvida, talvez a principal queixa em pronto-socorros e salas de emergência e urgência. E é muito importante para quem trabalha em sala de urgência e emergência desenvolver, criar um protocolo seu, pessoal, na sua instituição de dor abdominal. E sempre com o concurso do cirurgião, né? Na maioria dessas emergências, os cirurgiões estão de sobreaviso ou estão ali no plantão e eles devem ser, com maior brevidade, serem chamados para avaliar esses pacientes para que ajudem no manejo dessas situações, né? Bom, e aí fazer os exames complementares, diagnóstico, e na maioria das vezes o concurso do cirurgião é fundamental. Por último, né, doutor Vitor, em relação ao grande queimado, é importante salientar a morbimortalidade que os grandes queimados têm e o custo social e econômico que esses pacientes têm no nosso meio. É muito importante também, assim como na hemorragia digestiva, o manejo clínico, a estabilização num primeiro atendimento, né? E, na sequência, o encaminhamento para centros de referências, mas como foi dito aqui, como foi brilhantemente exposto, a priorização do tratamento que o paciente grande queimado exige. A diferenciação da queimadura térmica, elétrica ou química, né? E depois a transferência para um centro de referência com uma equipe multidisciplinar, com o terapeuta intensivo, com o cirurgião plástico, né, e toda a equipe fisioterapeuta, nutricionista, que esses pacientes vão ter um tempo de internação a médio e longo prazo muito longo. Mônica, não sei se tem alguma pergunta que nos chega, ou se alguém quiser se manifestar, ela pode chegar até vocês com o microfone, por favor. O que eu acho que ficou com uma mensagem muito clara nesta mesa foi o seguinte: evidentemente, quem tem uma hemorragia digestiva vai precisar um exame endoscópico. Evidentemente, quem tem um abdômen agudo vai precisar de exames complementares. Quem teve uma queimadura vai precisar de um serviço especializado, um centro de queimados. Mas antes dessas três coisas serem feitas, cada uma para dessas patologias, tem muita coisa que aquele que prestou o primeiro atendimento pode fazer, que vai repercutir no desfecho do caso para um bom desfecho ou um mau desfecho. Então, não é apenas empurrar o doente para o próximo especialista, mas sim tem que ser feita uma porção de coisas antes. Como ninguém fez nenhuma pergunta, eu já vou fazer uma pergunta para o Ramiro em relação ao diagnóstico. Você mostrou claramente que até 6 horas é um bom prazo, até para você preparar o doente antes de fazer uma endoscopia. Mas você mostrou alguns slides de Forrest 1 que me deixam assustados até, com jato. Aquele doente não pode esperar 6 horas. Então, as 3 perguntas que eu queria fazer para você em relação ao diagnóstico: a primeira coisa, fezes escuras é sempre hemorragia digestiva?
ou tem alguma dica para você dar para a gente quando realmente é hemorragia digestiva alta ou não? A segunda coisa, alguns doentes ficam hipotensos por sangramentos discretos e prolongados e chegam ao PS com uma pressão quase normal, frequência cardíaca um pouco aumentada e descorado. Esse doente é urgência ou ele pode ir para o ambulatório? E o terceiro ponto que eu queria te perguntar é como você diferencia aquele doente com o jato da úlcera, aquele doente que não pode esperar às 6 horas para fazer a sua endoscopia? Então, na verdade, é muita informação. Essa questão não é nem 6 horas, Corsi. Em média aí, 12 horas, até 24 horas para você fazer esse exame. Por que isso é importante? Para quem está na linha de frente, é entender qual é o grau de argumentação ou de briga que você vai fazer para brigar por algum recurso, né? A gente está na emergência, muitas vezes você tem que partir para instâncias superiores, né? E, obviamente, você tem uma hemorragia digestiva alta, vem aquela curiosidade de saber, e a necessidade realmente de saber qual é a causa daquela hemorragia para direcionar o tratamento adequado. Aqueles slides de lesões com sangramento ativo esguichando, né, são realmente contundentes, né? Aquele paciente que está naquela condição, enquanto ele está com sangramento ativo, obviamente ele vai estar hipotenso, ele vai ter síncope, vai ter, se for no estômago, aí no duodeno, vai ter uma hematêmese de sangue vivo, né? Isso são sinais, obviamente, que vão, na admissão do paciente, vão identificar que é um paciente muito grave. O que a gente observa é que, mesmo o sangramento varicoso, eu não mostrei nenhuma foto de varizes esguichando aí, ele é intermitente, né? Chega uma hora que ele para. Eu não estou dizendo para não fazer nada com o paciente, não é isso. Mas você tem que fazer a reanimação e, junto com as medidas que você está fazendo, geralmente o sangramento tende a ser autolimitado, a não ser que ele esteja numa faixa de uso, por exemplo, do anticoagulante aí, muito fora da faixa terapêutica, como em varfarina, às vezes você vê essas situações. Se ele tem um uso de varfarina, um RNI de 12 aí, estourado, e tem uma lesão grave sangrando, isso não vai parar, né? Mas, felizmente, isso é muito, muito pouco frequente. Muitas vezes os pacientes que estão em varfarina e usando o anticoagulante fora da faixa terapêutica, eles não têm lesões, felizmente, tão críticas assim. O paciente, Corsi, então, uma das perguntas é assim, como é que você vai identificar que tem sangramento? Porque ele é grave. Ele é grave e não está respondendo adequadamente às manobras que você está fazendo. Mas, da mesma maneira, ele vai ter que ser entubado, ele vai ter que ter reposição volêmica, vai ter que ser transfundido, e a equipe tem que fazer o exame endoscópico na melhor condição possível. No melhor dos cenários é fazer esse exame numa UTI. Que às vezes... Então, no momento que você vai precisar brigar por alguma coisa para o seu doente grave, talvez não seja brigar pela endoscopia, seja brigar pela vaga da UTI. E daí o cara da UTI vai chamar o endoscopista para fazer. A outra pergunta era... Então, ótimo. Em relação a esse ponto, UTI, e aí a endoscopia tem uma importância fundamental porque ela é terapêutica, ela não vai ser apenas diagnóstico. Provavelmente. Essa é uma briga que vale a pena comprar. As duas outras perguntas eram aquele paciente com uma anemia, onde a suspeita é que seja uma hemorragia digestiva interna, ou ele vai para o ambulatório. E dicas para diagnóstico de HDA, porque às vezes chega um doente com hemorroida ou que chega com fezes escuras e a gente fica na dúvida se é uma besteirinha ou se precisa realmente de algum cuidado especial. Então, tem aquela questão da oportunidade. O Dr. Gerson, que está aqui, que é gestor, né, ele não vai gostar se você ficar internando aí um paciente que tem um quadro crônico, né, para agilizar um diagnóstico, né? Pode ser que ele não goste disso. Por outro lado, às vezes, na saúde suplementar, até isso é interessante. O que angustia as pessoas é que você tem na emergência que dá prioridade para aquele doente que é grave. Esse paciente que o Corsi desenhou aí, ele não é uma emergência, mas ele tem uma necessidade de uma investigação. Eu acho que o que gera essa angústia e tudo é a gente saber que se você liberar esse paciente, ele não vai conseguir fazer a investigação no momento oportuno, né, Corsi? E aí, dentro de cada realidade, você tem que ver o que você tem disponível. Eu não sou contra você internar um paciente para descartar uma neoplasia coloretal, por exemplo, ou uma neoplasia gástrica.
Não sou absolutamente contra. O que o sistema hospitalar tem que fazer é realmente dar prioridade para esse doente no que ele precisa, que é fazer um diagnóstico, né? E no SUS, muitas vezes, isso é cruel. Se você libera o paciente da emergência, até ele conseguir marcar uma consulta ambulatorial, vão meses, né? Daí o colega pede um exame de investigação, outros meses na fila, né? Então, aí, de acordo com cada cenário, você vai dimensionar. Desses tipos de sangramento que a gente falou, hemorragia alta, baixa e intermediária, o mais fácil de você, talvez, liberar um paciente sem grandes investigações, seja na hemorragia baixa, seja um paciente que tem uma enterorragia. Não digo de liberar sem fazer nenhum exame, mas você vê o estado geral dele, faz alguns exames de sangue, vê o histórico dele, a faixa etária, você contrastiza, e o Auckland é muito interessante para isso, para você ter noção de que não tem uma premência de investir recursos nesse doente na fase aguda, né? Na hemorragia alta, muitas vezes é difícil você estimar qual o real diagnóstico do paciente, né? Na pandemia de Covid, por exemplo, a gente foi muito mobilizado em unidades de terapia intensiva, mas, de um modo geral, pelo menos no hospital lá que eu trabalho, no Hospital São Paulo, a maioria dos doentes com hemorragia digestiva e que estavam em Covid grave, eles tinham um gastrite erosivo, não tinham nenhum achado assim mais crítico, né? Nesse contexto, a maioria deles, né? Mas sempre aquela questão, o que esse paciente vai ter, né? Em função que eles estão também num contexto de quadro inflamatório sistêmico, anticoagulados e num contexto dramático, né? É um pouco mais difícil você estimar. Quando é um sangramento nitidamente orificial, talvez seja isso, né, Corsa? Você pode, obviamente, fazendo um exame local, vendo que aquele sangramento é um sangue vivo misturado às fezes normais no vaso que pinga no final da evacuação, isso aí provavelmente é um sangramento orificial que, na imensa maioria das vezes, não precisa de uma conduta de emergência. Em situações excepcionais, esses pacientes podem chegar a uma anemia muito importante e até precisar de algum suporte ou até alguma conduta proctológica específica, né? Agora, o paciente que tem hemorragia, enterorragia e hemorragia, hematêmese de sangue vivo, eles vão precisar de internação, com certeza. Com certeza. Muito bem. Bruno, você deixou claro que é importante o exame físico, uma história adequada. Tem sido omitido o exame físico no paciente com dor abdominal, se parte direto para a tomografia, o que é um erro crasso, né? Mas eu queria te perguntar a respeito de um grupo de doentes específicos. Você já falou a respeito do pós-operatório de obesidade, que é um doente preocupante. Normalmente, doente com pós-operatório de obesidade, com dor abdominal, ele acaba sendo reoperado. Tá? Mas eu queria te perguntar a respeito de um outro paciente específico, a gestante com dor abdominal. Dá uma dica para a gente aqui, um pulo do gato. Quando isso é uma afecção obstétrica, habitual e normal, quando que isso é algo que nos preocupa e que acaba sendo do cirurgião a doente? Professor Corsi, não são incomuns esses casos. Lá em Campinas, a gente tem a maternidade de Campinas e nós somos responsáveis pela cirurgia geral dentro desse hospital. Então, a gente atende muito paciente gestante. A primeira coisa é não deixar de pensar na apendicite aguda, né? Porque a gestante muitas vezes vem com uma dor em cólica ou às vezes está enjoada e a náusea gestacional ela não é incomum. Então, ela vem e só esse sinal ele já é colocado à parte, porque isso aí é comum da gestação, né? Mas existe um momento em que ela transiciona o leucograma, existe um momento em que ela localiza a dor, e é esse momento que precisa ser feito o ultrassom, né? Muitas vezes é um apendicite grau inicial, naquela fase mais precoce, não adianta você fazer o ultrassom correndo, às vezes é importante observar essa paciente por algumas horas, a fim de obter resultado do seu exame físico, ou às vezes até do hemograma, e fazer o ultrassom, sem dúvida nenhuma, é o que vai definir o diagnóstico. Considerando que a apendicite ela é comum nessas pacientes gestantes, etc., assim como é, eventualmente, a colecistite aguda. Uma outra pergunta que pode vir é, puxa, será que eu devo fazer uma tomografia numa paciente gestante? Olha, o que não pode acontecer é você deixar de fechar o diagnóstico de abdômen agudo numa paciente gestante porque você está com medo de fazer tomografia.
né? Frequentemente a gente acaba tendo discussão com o pessoal da GO no sentido de, olha, ela tem um quadro abdômen agudo inflamatório grave. O que nós vamos fazer? Não se faz o diagnóstico. Nós tivemos 2 casos marcantes. Um, inclusive, era pós-operatório de bariátrica, numa gestante, que fez uma necrose de estômago excluso do bypass, e aí ninguém fazia o diagnóstico dela, e o que fez finalmente o diagnóstico nela já séptica foi a tomografia. Né? A gente pode fazer ressonância? Pode, mas eventualmente não vai fazer o diagnóstico ou não tem disponível no hospital que você trabalha. A colicistite aguda e a apendicite aguda, que são os 2 quadros inflamatórios mais comuns na gestante, você vai fazer o diagnóstico com ultrassom, e isso não vai trazer malefício algum ao neném. E será que eu posso operar por vídeo essa paciente, sim ou não? A resposta é sim, dependendo da idade gestacional desse paciente. Se é uma paciente que tem idade gestacional mais precoce, existe uma diferença literária de 1% de chance de complicação para o feto na videocirurgia. Mas 1%. A gente até hoje, de todas as vídeos que a gente fez lá na maternidade, não teve complicação alguma. Então, eu acho que é isso. O pulo do gato é a semiologia, principalmente, lembrar dos sinais clássicos semiológicos, como sinal de pessoas, o próprio DB nessa doente, ou o LASEG, são sinais clássicos que você pode fazer o diagnóstico diferencial nessa gestante. Ok, ótimo, muito obrigado. Se tiver a possibilidade da ressonância, melhor. Não porque a radiação para o feto vai ser maléfica, principalmente no 2º e 3º trimestre. Não tem problema. Mas se essa criança nascer com algum problema, você vai ter uma responsabilidade legal que a família vai te imputar. Injustamente, eu sei, mas até você se defender, se eu tiver a possibilidade da ressonância, é melhor. O que eu queria que você comentasse, Victor, é um aspecto em relação ao queimado. Frequentemente, o queimado tem uma história complementar. Não é que ele pegou o álcool e se queimou. Ele caiu em algum lugar, ele teve uma explosão, teve alguma outra coisa. Como é que você investiga e toma cuidado para não deixar passar uma lesão despercebida no queimado? Professor, acho que essa principal informação vai vir do pré-hospitalar, né, de quem fez esse primeiro atendimento. Difícil a gente, principalmente se no local que a gente está trabalhando os pacientes já chegam entubados, já chegam rebaixados, ou às vezes até não estão entubados, mas estão com muita dor. Se tem uma lesão extensa, estão com muita dor, fica difícil de conversar com eles. A gente tenta já fazer uma analgesia potente naquele esquema que eu propus e tentar conversar com o paciente na medida do possível, ou então os dados do pré-hospitalar. Quando a gente não consegue nenhuma dessas informações ou a história é muito pobre, a gente joga para ganhar. A gente investe um pouco a mais. Então, estabiliza o paciente primeiro, depois da avaliação, se a gente achar algum estigma de trauma, a gente já parte de maneira um pouco prematura para uma investigação também com exame de imagem, se ele tiver condições hemodinâmicas para isso, mas principalmente observando os padrões de lesão. Então, aquele paciente que teve uma queimadura só na região do rosto, enquanto cozinhava, por exemplo, não é para esse paciente ter lesões no dorso, não é para ter lesões nos membros. Caso ele tenha isso, a gente vai começar já a pensar, será que ele não foi jogado para trás? Será que ele não teve alguma outra história? E também lembrando naqueles casos eu falei de crianças pequenas, mas também de idosos que às vezes são vítimas de maus tratos, a gente tem que ir observando os padrões de lesão. Exatamente, muito obrigado. O paciente queimado é um traumatizado e tem que passar por todo aquele protocolo de uma investigação geral para saber se não existe nenhuma outra lesão. Professor Rony, tem uma Corsi, questão. deixa eu só fazer uma consideração que nas últimas 2 décadas a gente operou tanto paciente bariátrico, a gente fez tanta cirurgia bariátrica, que vocês viram aqui, vocês que atendem pronto atendimento, que é um universo novo que surge de pacientes que sangram e fazem abdômen agudo. Né? E tanto numa situação como noutra, a gente tem que tomar condutas muito peculiares. Né? Eu falo isso porque eu tive agora, semana passada, um paciente que sangrou do estômago excluso, e se eu não tivesse enteroscopia, a gente não ia fazer diagnóstico. Né? E na outra semana eu tive um paciente com obstrução intestinal, né, por um paciente que fez bypass. Então é um universo novo que vocês têm que estar atentos, definir com muita especificidade que tipo de técnica foi utilizada, né? Porque quem faz sleeve vai ter um tipo de complicação, quem faz bypass vai ter outro tipo de complicação. Né? Então, e sempre, se possível, reportar ao cirurgião que fez aquela cirurgia para saber com que tipo de patologia tu vai lidar. Perfeito, ótimo comentário. A gente tem visto 2 grupos novos de pacientes que não existiam antes. É o pós-operatório de bariátrica, que está cada vez mais comum, e pacientes centenários. Quantas vezes nós temos atendidos agora pacientes com mais de 100 anos no pronto-socorro,
coisa que até pouco tempo não existia. Nós temos na mesa o Ramiro, um indivíduo com mais de 100 anos aqui. Rony, por favor, a pergunta. Rapidamente, uma pergunta para a mesa. Hemorragia digestiva, endoscopia negativa, colonoscopia negativa, cápsula de endoscopia ou a cintilografia com hemácia marcada? Como é que está andando isso? A pergunta para o abdômen agudo seria: diferencial entre peritonismo e peritonite? Tem peritonismo? E para o queimado, os cuidados não gerais com o paciente, mas com a lesão. Põe soro, põe compressa? O que faz para o atendimento primário? Bom, com relação à dúvida, uma colonoscopia normal, endoscopia normal, e o paciente provavelmente tem uma fonte no delgado, se ele parou de sangrar, você pode até dar alta para ele e ele fazer a cápsula endoscópica. Talvez fosse um exame bem adequado. Muitos colegas gostam, antes de partir para exames mais complexos, repetir a endoscopia e tentar realmente descer o máximo possível no duodeno para identificar um pouquinho melhor esse território. E existe um recurso que é você usar, por exemplo, um colonoscópio pediátrico, obviamente com asepsia adequada, para fazer uma endoscopia mais profunda, vamos dizer assim. Quando o paciente está sangrando ativamente, parece que a tomografia com contraste é mais acurada do que o mapeamento, né? O mapeamento vai depender de ter um sangramento ativo, senão ele não vai identificar a fonte da hemorragia. Então, basicamente, é essa a questão. A enteroscopia, como o Gerson falou, é um exame excelente, mas é um exame mais complexo, mais demorado, e a disponibilidade ainda é pequena, né, relativa ao nosso arsenal de diagnósticos aqui. Tá? O mapeamento está disponível, se você tiver equipe, o paciente tiver sangramento ativo, ele tem uma acurácia também, né? A vantagem da toma é que talvez seja mais anatômico para identificar a topografia do que o mapeamento. E na circunstância de um sangramento ativo, possivelmente vai gerar uma indicação de um procedimento de radiologia intervencionista. E às vezes eles vão até falar, então, vamos fazer uma tomo antes de fazer a tentativa de embolização, né? Mas tem que ter um sangramento ativo, senão é um procedimento fútil. Essa é uma boa pergunta, porque a peritonite é, muitas vezes, o final do processo, né? Ao contrário, quando você tem apenas dor ou náusea e não consegue achar a causa inflamatória, ou que você não tem um diagnóstico próprio, você chama isso de peritonismo. O peritonismo, ele eventualmente precede a peritonite, eventualmente não. O peritonismo, ele pode ser um quadro eventualmente sistêmico, não necessariamente local. E a título de ilustração, o peritonismo ele aparece, por exemplo, na própria apendicite, né, em que o paciente ele tem náuseas, ele tem dores abdominais e naquele quadro inicial você não consegue fechar o diagnóstico ainda, porque o apêndice ele muitas vezes não está aumentado e não tem diagnóstico no ultrassom. O peritonismo ele me faz lembrar um pouco desse processo inicial da dor. A dor visceral, por exemplo, ela acaba muitas vezes se comportando como um peritonismo. Então, acho que a título de definição foi bem colocada a pergunta, porque existe sim a diferenciação. A peritonite é aquela em que o paciente ele tem descompressão brusca, né? O paciente muitas vezes não suporta que você coloque a mão. Se você simplesmente levantar a perna do doente, ele já refere dor. E se você, distraindo o doente, solta o abdômen abruptamente, ele urra de dor e ele faz aquele sinal de defesa, né? Ele tenta se defender. Então, pode ser que você tenha o peritonismo, sim, sem a peritonite. Mas a peritonite ela tem o diagnóstico mais fácil para aquele que está habituado ao exame do abdômen. Sobre os cuidados locais com a ferida, a gente costuma fazer uma irrigação com soro fisiológico.
lembrando sempre duas coisas, né? Primeiro, vai ser feito com técnica estéreo, já que é uma porta de entrada importante para infecções, e analgesia pré-procedimento, já que é um procedimento bem doloroso. Lavagem com soro fisiológico, lembrar do soro fisiológico ser morno, não pode ser excessivamente quente nem frio. Aquelas bolhas que são um pouco mais fáceis de serem desfeitas com cuidado, só com contato local a gente faz. Depois existe a sulfadiazina de prata e o nitrato de sério, né, que é um antimicrobiano com imunomodulador. No mais comercial, mais frequente é o Dermasério, que é bem disponível, não tem um preço muito elevado. A gente faz uma camada de Dermasério, Rayon embebido em soro fisiológico, para diminuir também o trauma da colocação. Depois, gás de queimado, algodão hidrofílico e, por fim, uma atadura. Mas sempre lembrando de tomar bastante cuidado com a analgesia peri-procedimento. Muito bem, cumprimos com rigor aqui o nosso horário, né? Foi muito interessante esse debate e dou por encerrada essa mesa da tarde. Muito obrigado.